Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e essa é a nossa 9ª aula do curso de História de Mato Grosso do Sul. A nossa temática hoje será Questão Fronteira e os Tratados Limítrofes, pensando nesse período final, já na segunda metade do século XVIII, e abordando questões que se aplicam à espacialidade e à territorialidade da capitania de Mato Grosso, que irá ser fundamental para a definição dos limites do que é o Mato Grosso do Sul. Eu espero que essa aula seja bastante instrutiva para que você possa compreender a dinâmica da construção dos limites do nosso estado. Então, vamos lá, papel e caneta na mão, rumo à aprovação. A construção da territorialidade de Mato Grosso do Sul passa necessariamente pelo bandeirantismo dos séculos XVI e XVII e também pela criação da capitania de Mato Grosso no ano de 1748, tema que foi abordado na nossa última aula. Contudo, é importante lembrar que a questão dos tratados limítrofes é decisiva para a efetivação da ocupação lusa desse território. O primeiro tratado limítrofe entre Portugal e Espanha sobre o território americano é o conhecido Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 e que propõe uma divisão do território a partir de uma linha imaginária, um meridiano traçado entre a foz do rio Amazonas até o território de Santa Catarina. Porém, a situação de constante e incessante busca pelo ouro dos paulistas bandeirantes no interior do continente, bem como a União Ibérica, promovendo o desrespeito a essa linha imaginária e o aumento das relações econômicas e sociais portuguesas por todo o interior do continente americano. E apenas 2 séculos e meio depois do Tratado de Tordesilhas é que surgiria um novo tratado que dividiria esse território entre os domínios portugueses e espanhóis na América. O Tratado de Madrid foi assinado pelas coroas ibéricas no ano de 1750 e esse acordo foi fundamentado a partir de 2 princípios fundamentais. O primeiro é o Uti Possidetis, que dizia que cada parte há de ficar com o que atualmente possui. Em outras palavras, que teria domínio sobre o território quem já tivesse tomado sua posse. Já o segundo preceito, o mais importante, segundo o próprio tratado, seriam reconhecidos os limites dos domínios, abre aspas, tomando por baliza as paragens mais conhecidas para que não se confundam, nem deem ocasião à disputa, como são a origem, os cursos dos rios e os montes mais notáveis, fecha aspas. Assim, os limites seriam quase inquestionáveis, legitimando as posses anteriores a 1750 e evitando toda forma de conflito. E o Mato Grosso é conhecido como território português no artigo 3º do Tratado de Madrid. Já o artigo 6º desse tratado regulamentava que a fronteira entre Portugal e Espanha, na região sul da capitania de Mato Grosso, seria traçada a partir do Rio Paraguai e seus principais afluentes. Esses limites eram discutidos por engenheiros, geógrafos, matemáticos e militares, assegurando assim a mútua convivência harmoniosa entre os súditos das coroas ibéricas, conforme estava previsto nos artigos 19º e 21º desse mesmo tratado. E a manutenção da paz se daria evitando-se o comércio entre as duas nações nessa região. A passagem para o outro lado da fronteira sem a devida autorização, a navegação nos rios privativos e a edificação de fortificações ou defesas nos rios comuns às duas coroas, sendo que se houvesse alguma hostilidade entre portugueses e espanhóis, essas ações não deveriam reverberar na região de fronteira. Porém, o Tratado de Madrid foi anulado 11 anos após a sua escritura. Em 1761 foi assinado o Tratado de El Pardo. As motivações discutidas pelas coroas ibéricas é que o Tratado de Madrid, assinado para zelar pela paz e harmonia entre os 2 países europeus desde 1752, gerava motivos para controvérsias
entre Espanha e Portugal. Essas controvérsias se inflamaram de tal forma que na fronteira sul entre Portugal e Espanha na América se desdobraram nas chamadas Guerras Guaraníticas, que aconteceram entre 1753 e 1756. O fato é que com a revogação da Lei de 1750, a organização territorial voltaria a ser estabelecida a partir da antiquíssima Lei de Tordesilhas, do final do século XV. E dessa forma, o território da capitania de Mato Grosso virtualmente voltaria a pertencer à Espanha, porém sem maiores contestações da coroa castelhana. Contudo, em 1777, as letras do Tratado de Madrid foram retomadas em um novo texto chamado de Tratado de Santo Ildefonso. Basicamente, o novo tratado repetiu o conteúdo de 1750, adaptando o antigo texto em um novo formato, agora disposto em um número maior de artigos. Uma das inovações de Santo Ildefonso fazia referência ao total esquecimento do passado e os desentendimentos entre Portugal e Espanha na América, na Ásia e na Europa. E você deve estar se perguntando qual é a relação com a Ásia. Vamos lembrar que esses acordos, esses tratados, tinham abrangência mundial. E se por um lado, na América, foi Portugal que invadiu o território colonial espanhol, na Ásia foi a Espanha quem invadiu o território colonial português. O século XVIII foi um período de mútuas invasões de Portugal e Espanha aos seus territórios coloniais. Mas voltando ao Tratado de Santo Ildefonso e à fronteira da capitania de Mato Grosso, esse acordo ainda apontava para uma neutralidade da fronteira. Segundo o artigo 6º desse tratado, era proibido a edificação de povoações, fortalezas, defesas, guardas, sendo que os limites seriam guardados apenas por marcos naturais e sinais seguros, buscando essa neutralidade na região. Porém, a segunda metade do século XVIII coincide com o governo do português Marquês de Pombal, e as propostas iluministas de Dom Sebastião José de Carvalho e Melo já haviam se espalhado por boa parte do território colonial português. A dinamização da economia e a guarda dos limites do Império Português eram assuntos recorrentes para o Marquês de Pombal, tornando a neutralidade proposta pelo Tratado de Santo Ildefonso em letra morta nas práticas governativas. E a defesa desse território litigioso seria realizada através da imposição da força e da materialização da construção de várias estruturas defensivas, como fortes, fortalezas e presídios. E mesmo sem uma declaração formal de guerra, o clima de tensão se espalhava pela fronteira, forçando os governos coloniais a manterem-se vigilantes com relação às movimentações na fronteira. Esse foi um motivo altamente relevante para que a fronteira de Mato Grosso passasse por um processo de construção de defesas, e fará conexão com o tema da nossa próxima aula do curso de História de Mato Grosso do Sul, que é justamente a fortificação da fronteira oeste. Eu espero que o curso de História esteja te ajudando a compreender melhor a história de Mato Grosso do Sul e a entender os aspectos que ajudaram a formar o nosso estado. Muito obrigado se você assistiu até aqui e eu aguardo você na próxima aula do curso de História. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.